Mateus 24. Esse capítulo, meus irmãos, é conhecido como o sermão profético de Jesus. E ele é também chamado de pequeno Apocalipse. Neste capítulo, Jesus fala sobre muitos assuntos, Entre eles, a destruição de Jerusalém, os sinais do fim dos tempos, perseguições, falsos profetas, esfriamento espiritual, a grande tribulação e a volta de Jesus. Então, esse discurso foi dado pouco antes da crucificação de Cristo, lá no Monte das Oliveiras, diante dos discípulos, tá? Vamos ver aqui o contexto desse capítulo 24. Jesus havia acabado de sair do templo de Jerusalém. Os discípulos estavam ali admirados pela beleza do templo, aquelas pedras enormes, A grandiosidade religiosa. Mas Jesus faz uma declaração impressionante, profunda, que no versículo 2, não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E anos depois, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi realmente destruída pelos romanos, exatamente como Jesus havia profetizado. Os discípulos então perguntaram para Jesus aqui a partir do versículo 3, e o Espírito Santo nos conduzirá à profundidade deste capítulo e nós seremos extremamente edificados e fortalecidos, em nome de Jesus. Eles perguntaram: quando serão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? A partir daqui, Jesus começa a revelar acontecimentos futuros para os discípulos e para nós também. Penso, irmãos, que eu vou precisar fazer 2 vídeos sobre esse capítulo 24, mas vai ser um aprendizado muito grandioso. Nós iremos estar a par do que está acontecendo, do que já aconteceu, está acontecendo e acontecerá, tá? Antes da volta de Jesus. Versículos 4 a seguir. E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos, para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, o reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Aqui Jesus começa, irmãos, dizendo que fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. O primeiro alerta de Cristo não foi sobre guerras, foi sobre engano espiritual. Queridos, fiquemos alertas para nós não sermos enganados. Façamos da palavra de Deus o nosso alicerce, a nossa bússola. Não terceirizemos a nossa fé. Jesus ele alerta sobre os falsos cristos e falsos profetas. Muitos surgiriam usando o nome de Deus, como acontece hoje, para manipular pessoas. Hoje a gente vê isso, não vê? Evangelhos distorcidos, pregadores sem arrependimento, mensagens sem cruz, espiritualidade sem santidade. Jesus mostra que nem todo movimento espiritual vem de Deus. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. O segundo sinal que Jesus fala para nós aqui: guerras e rumores de guerras. Mas Jesus diz: mas ainda não é o fim. Os sinais apontam, irmãos, para algo maior. E nós precisamos saber que algo é esse. Que seria esse algo maior, tá? Aí ele fala sobre fomes, pestes, terremotos. Nós lembramos aí, nós passamos aí por um processo complicado, difícil, que foi a Covid-19, que fez muitas pessoas refletirem sobre a fragilidade humana. Então Jesus ele compara esses acontecimentos, irmãos, às dores do parto. Começam mais espaçadas, depois ela aumenta a intensidade, a frequência. O mundo está gemendo, meus irmãos. O mundo está gemendo. Está em trabalho de parto. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Misericórdia, meu Pai. E esse versículo aqui, irmãos, é exclusivo para a igreja, tá? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Aqui o nosso Senhor Jesus, irmãos, deixa claro que seguir a Cristo teria um preço. Porque ele vai dizer aqui no versículo 9, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O evangelho, irmãos, nunca foi popular para esse sistema do mundo, tá? E um outro, que é o esfriamento espiritual. O versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O problema aqui, meus queridos, não é apenas o pecado aumentar, é o coração perder a sensibilidade. É o que nós temos visto hoje. Pessoas continuam frequentando as igrejas, mas sem oração, sem temor, sem lágrimas, sem a presença de Deus, sem quebrantamento. O altar continua aceso por fora, mas apagado por dentro. Como é que está o altar do teu coração diante de Deus? Aceso ou apagado? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Esse aqui é o principal sinal da volta de Jesus. Nunca na história, irmãos, o evangelho alcançou tantas pessoas como hoje. Internet, redes sociais, transmissões ao vivo, não é? Missionários, vídeos, traduções bíblicas. Deus continua chamando pessoas ao arrependimento antes do fim. Que resposta você e eu temos dado a esse chamado de Deus para as nossas vidas? Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mas orai, para que a vossa fuga não seja no inverno nem no dia do Shabat. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganariam até os eleitos. O versículo a seguir, versos 25. Eis que de antemão eu vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Jesus aqui menciona no versículo 15 a abominação da desolação. Essa expressão, irmãos, aparece também no livro de Daniel. Refere-se ao quê? A um período de extrema oposição contra Deus. Mas esse aqui é um assunto para um próximo vídeo, tá, meus irmãos? Porque é um assunto muito detalhado, muito profundo. E esse tempo de tribulação será um tempo de quê? De angústia, irmãos, perseguição, engano, sofrimento espiritual sem precedentes. Mas no versículo 23, Jesus vem nos alertar aqui. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Nem todo sinal sobrenatural vem de Deus. Nós precisamos do discernimento para não cairmos nas tentações de Satanás. Espírito Santo de Deus, eu preciso gravar um segundo vídeo. Que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria, para não cairmos, meu Pai, nos enganos de Satanás, nos engodos da serpente. Nos abençoa, Senhor. Que nosso segundo vídeo venha a ser tão abençoado quanto foi esse primeiro aqui, desse capítulo 24 de Mateus. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por este alimento espiritual.